Quantos regimes conseguem se manter no poder por 3/4 de século? O Partido Comunista Chinês está perto de atingir essa marca. Enquanto os bolcheviques, que chegaram ao poder com a sua guerra civil, promovida em 1917, viraram o Império Soviético e ruíram apenas em 91. O regime castrista em Cuba tem mais de meio século de existência. E o PRI mexicano ficou cerca de 70 anos no poder com um simulacro de democracia. O que fica claro é que são poucos casos na história para tanta longevidade e todos eles têm um denominador comum. Eram ou são regimes ditatoriais, opressores, totalitários e comunistas. Mas ao julgar por parte da nossa imprensa hoje, poderíamos jurar que essa conquista se deve, no caso chinês, ao enorme sucesso de suas políticas públicas, econômicas e, sim, sociais. O embaixador chinês no Brasil, Yang Weimin, que deixou um rastro de truculência em sua passagem pela Argentina, publicou um artigo na Veja que é mais do que bizarro, pois falta a palavra para definir. Eis o subtítulo, para já provocar um misto de graça e nojo. China defende a força da instituição para promover justiça, paz social e colaboração internacional. Eis o primeiro parágrafo e eu recomendo antes aqui um plasio com engove. Esse ano de 2021 marca o centenário do Partido Comunista da China. Por que este partido, com 100 anos de história e 72 anos no poder, sempre mantém o vigor e o dinamismo? Pergunta. Como conquistou o apoio do seu povo? No olho do povo, o PCC é um partido dedicado para servir ao povo, que tem conduzido a nação chinesa a atravessar momentos difíceis, abrindo novos caminhos para a independência, a liberdade e a emancipação da nação, além de alcançar grandes êxitos na construção e no desenvolvimento do país. Os milagres do PCC, continua, combinam a revitalização da civilização chinesa milenar com a inauguração de uma via inovadora de desenvolvimento. E não tem nenhum alerta de que é uma peça publicitária, ok? A peça de ficção continua nessa toada até o fim, sem qualquer pudor ou constrangimento, seja do autor, que precisa dizer exatamente isso, é funcionário, e seja do veículo que abriu o espaço para essa propaganda enganosa deliberada sem alerta. Perto do final, descobrimos que o líder chinês atual, que só rivaliza com o próprio Mao Tse-tung em termos de tanto poder concentrado, não é apenas o benfeitor da China, do povo chinês, mas o salvador do mundo inteiro. O presidente Xi Jinping salientou que cada ação do PCC visa o bem-estar do povo chinês, o rejuvenescimento da nação chinesa, bem como a paz e o progresso de toda a humanidade. Que coisa boa! Voltemos ao começo para colocar agora os pingos nos is. O embaixador pergunta se sabemos por que o PCC está há tanto tempo no poder. Eu sei. Porque exterminou dezenas de milhões de dissidentes, promoveu expurgos aos montes, fez uma revolução cultural que usou crianças para exterminar, matar parentes contra-revolucionários, prendeu todo e qualquer crítico, jogou minorias em campos de concentração e trabalho forçado e comprou todos que estavam à venda. Foi assim que o PCC ficou esse tempo todo no poder. O resto é história da carochinha. Essa é a única verdade. Mas a China tem encontrado muito jornalista do tipo daquela modelo que cobrou R$2.000 para fazer sexo com o funkeiro, disposto a repetir essas falácias abjetas. Entram na lista dos que estão à venda. A União Soviética lançou mão desse mecanismo com muita frequência e basta lembrar daquele jornalista do New York Times que divulgava mentiras sobre a Rússia soviética enquanto desfrutava das benesses garantidas pelo sistema. Assassino. Ele levou até um Pulitzer pelas suas reportagens, que nunca foi retirado esse prêmio, mesmo quando ficou evidente a farsa. Hoje, não faltam prostitutas, os gargantas de aluguel, dispostos a elogiar a ditadura em troca de grana. Cada vez é mais raro encontrar um veículo de comunicação independente e corajoso a ponto de expor as verdades sobre a China. A Gazeta do Povo é um desses veículos e merece todo o nosso apoio e respeito por isso. Foi nela que Leonardo Coutinho publicou o único perfil desse novo embaixador brasileiro até agora, uma vez que a nossa mídia preferiu ignorar quem é o homem mais poderoso do Brasil nesse momento.
E foi nela, na Gazeta, que Flávio Gordon publicou um excelente texto hoje mostrando como o regime opressor chinês tenta impedir o debate necessário sobre a origem do vírus que colocou o mundo todo de joelhos. Eis alguns trechos. O vasto e intricado lobby pró-ditadura chinesa, mediante censura, ameaça e outros expedientes típicos de regimes totalitários, pretendendo banir o debate político sobre a hipótese da origem do vírus ter escapulido de um laboratório. A República Chinesa não tem diferença para ela em centros de pesquisa civis ou militares. Não existe pesquisa científica pura ou desinteressada no país. Na maioria dos estúdios de redações brasileiros, a ordem continua sendo a de tratar qualquer sugestão de culpa chinesa pela pandemia com risinhos de deboche, conclui. Mas o verdadeiro deboche é o PCC ainda bancar o bom samaritano com a venda de vacinas para países africanos. O regime é o maior responsável direto pela pandemia, seja por perseguir críticos, seja por deliberadamente ter criado ou deixado escapar o vírus do laboratório. E depois ainda simula filantropia, sendo que acabou de usar a vacina como moeda de troca, chantagem para calar críticas do governo brasileiro. Eu comentei sobre isso até no Jornal da Manhã mais cedo hoje. Parece aquele borracheiro, safado, criminoso, que espalha pregos pelo asfalto e depois surge como salvador vendendo os seus serviços. É uma piada de mau gosto enaltecer um regime desses. Infelizmente, parece que os seus tentáculos avançam sobre nossa imprensa e nosso Congresso. No Senado, nessa CPI circense, alguns mais parecem ali funcionários exemplares da ditadura chinesa, fazendo assessoria de imprensa para o regime, para demonstrar sua gratidão a ele. Bizarro? Eu já disse que falta uma palavra melhor para definir esse comportamento. Se dependesse dessa gente pragmática, leia-se, amoral e vendida, o Brasil seria logo uma província chinesa. E aí, meus caros, todos teremos que dizer amém para declarações estapafúrdias como essa do embaixador, de preferência comemorando o centenário do Partido Chinês com um feriado nacional no lugar do nosso 7 de setembro ou 15 de novembro. Seremos a República Democrática Comunista do Brasil, sob a tutela do PCC. E quem não gostar? Bom, aí haverá sempre a liberdade para escolher o campo de concentração para sua reeducação ou então a vala.